Aqui no Baianoá, a possibilidade de existência de um cemitério de escravizados do século XVIII no estacionamento da Pupileira, no bairro de Nazaré. E a situação foi comprovada após arqueólogos encontrarem indícios de ossos. Vamos voltar para lá então, voltar a falar sobre esse assunto? Aqui ao vivo, Henrique Terra. Bom dia para você, bem-vindo ao Baianoá. Muito bom dia, Charlie. Bom dia a todos que acompanham o Baianoá. Obrigado. A gente está aqui no laboratório onde esses indícios, esses vestígios estão armazenados, que foram encontrados lá no complexo da Pupileira. Estavam enterrados e aterrados também com o passar do tempo, né? Esse cemitério que se perdeu na urbanização do centro antigo de Salvador. O que a gente percebe aqui são vestígios, por exemplo, louças, material de artesanato, cerâmicas, tudo que aponta que ali havia esse indício de que tinha pessoas enterradas, sobretudo escravizados, né? A gente não tem aqui nesse momento, até por conta da preservação, os ossos. Mas os arqueólogos estão aqui, o Luiz Pacheco, a Jane Dias, que participaram diretamente desta pesquisa. Explica pra gente melhor. Isso aqui já serve de indício? Como é que vocês encontraram? Bom dia. Pra gente é importante avaliar esses vestígios como parte da história que foi enterrada sobre o cemitério. A gente sabia que tratava-se de camadas de aterro e pelos materiais de faiança fina, por exemplo, que é um tipo de louça inglesa do século XIX, a gente pode apontar que naquele período de pós-meados do século XIX, eles foram utilizados para soterrar o que seriam as covas que estavam sendo utilizadas ali naquele lugar para enterrar os indigentes. Jane, você também que participou, que coordenou este trabalho, há indícios suficientes que já demonstram que esse talvez tenha sido o maior cemitério de escravizados da América Latina? Bom dia. Bom dia. A nossa previsão, considerando o tamanho e o tempo de duração do cemitério, é que sim, que a gente tenha cerca de 100 mil pessoas enterradas naquele local. E ali agora o trabalho continua? Como é que está ali? Está preservado? Essa área ela foi recomposta. A gente indicou que não houvesse a presença de veículos de novo no local exato das escavações. E agora a gente discutir com a sociedade os próximos passos também da pesquisa naquele espaço. Certo. Luiz, e foi um trabalho árduo, né? Até porque vocês tiveram que lidar com a chuva. Ali é que começa a aparecer os indícios, o que estava debaixo para continuar preservado, não ser danificado. Talvez o meu obstáculo tenha sido a chuva no começo, Então a gente perdeu 2 dias de escavação. A gente fez uma escavação que não deu certo porque a água estava vertendo para aquele lugar. Então alagou. A gente desistiu, foi para o lugar que a gente imaginaria que seria o melhor, porque tinha alguns indícios que apontavam. Até 3 pombinhos que ficavam o tempo todo ali, pulando naquele lugar. Quando a gente começou a escavação, a gente percebeu que tinha uma camada de aterro muito longa. Isso foi mais difícil ainda, porque tinha pouco espaço para escavar. Esses indícios e os ossos começaram a achar a partir de qual metragem? Quando chegou ali em 2,80, mais ou menos, 2,80 metros, a gente começou a perceber que tinha menos material arqueológico. A gente, caramba, será que é o sol original então? Então a gente continuou a escavação ali. E aí a gente fez uma técnica diferente, usou uma cavadora boca de lobo para fazer um buraco mais fundo. Nessa hora que surgiu um dente na peneira. E até foi dramático, porque a gente peneirava e o resto do material ele ficava muito consolidado, a gente passava a mão. Numa brincadeira dessa de passar a mão, ele quase que rola. Então a gente catou na hora que ele estava fugindo. Foi no finalzinho assim da escavação, praticamente, que a gente pegou um deles. Tá certo. Obrigado pelo registro que a gente fez aqui ao vivo no Baianoá. Charlie, todos que estão acompanhando a nossa programação, a gente vai passar a manhã toda aqui acompanhando todos os detalhes, os desdobramentos dessa pesquisa e trazer todos os detalhes, o que foi descoberto no Complexo da Pupileira e esses vestígios numa matéria especial que a gente está preparando para o Jornal da Record. Charlie, é com você. Muito obrigada, Henrique Terra, excelente repórter, acompanhando aí de perto todo esse trabalho de escavação, que inclusive a gente trouxe em primeira mão, ao vivo aqui no Baianoá, quando as equipes começaram a escavação lá na Pupileira, no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. Estou vendo aí que algumas peças, demonstram ser de porcelanas, de objetos utilizados no século XIX, século XX, ali mais ou menos. E a suspeita, então, de que pessoas que eram escravizadas tenham sido enterradas também nessa área, porque ossadas foram encontradas. É um trabalho inicial ainda e eu tenho certeza que muito vai ser revelado da nossa história desse período e claro que a gente vai trazendo aqui em primeira mão no Baianoá. Obrigada, Henrique Terra.